Gente, meus irmãos, vamos para a palavra do Senhor? Vamos nos alimentar da palavra de Deus? Abra sua Bíblia comigo, Salmos, capítulo de número 27. Eu estava de manhã aqui, nós tivemos um momento muito precioso nessa manhã na consagração. Foi um momento precioso mesmo, até diferente. E eu vim aqui tranquilo, leve, sabe, sem aquela liturgia. Falei, vamos conduzindo e eu não sou assim, eu senti de vir assim, essa manhã. Eu desci do carro, deixei até a Bíblia no carro, para você ter ideia. Falei, vamos orar, não vou pregar, né, vamos conduzindo. E Deus fez de um jeito que eu tinha até mais motivos para orar, mas acabou não dando tempo de conduzir a igreja em oração. Eu digo, por quê? Porque foi tão bom que eu queria parar a oração e o povo não queria parar de orar, pastor. Olha, eu estou falando que esse povo está crente. Foi bênção, foi gostoso. E aí, uns 5 minutos antes de começar a consagração, eu sempre falo que eu tenho medo de dizer que eu senti de Deus. Eu não sei, eu senti. Se foi de Deus, mas eu creio que foi, porque a forma que foi conduzido. Antes de começar a consagração, eu fui no carro, peguei a Bíblia, dei uma folhadinha aqui e abri no Salmos, capítulo de número 27. Os teólogos me perdoam, porque fala que Salmo não tem capítulo, né? Mas Salmos de número 27. E aí eu fui lendo e conversando com os irmãos um pouco antes de começarmos a orar. E eu estava com uma palavra sobre ceia para hoje à noite. E aí eu senti no meu espírito que essa palavra que estava da ceia deixa para uma outra. O Senhor quer falar um pouco conosco sobre esse Salmo 127. Salmos 27, não é 127. Salmos 27. Coloca o tema para mim, Gui, fazendo favor. Enfrentando o medo com fé. É o tema que eu quero falar hoje. Enfrentando o medo com fé. Vamos ler a palavra do Senhor? Depois eu venho conversando um pouco com você. Salmos 27, verso 1, diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. O verso 4 é muito conhecido. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade Ele me ocultará no seu abrigo. Pois no dia da adversidade Ele me ocultará no seu abrigo. No interior do seu tabernáculo me acolherá. Ele me porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Tem compaixão de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me deixes nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Verso 10 também é muito conhecido. Porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana, por causa dos meus inimigos. Verso 11 de novo. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana por causa dos meus inimigos.
Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Feche os seus olhos, Pai. Nós estamos diante da Tua palavra. Eu sei que o Senhor não erra endereço, não erra data. Se o Senhor colocou essa palavra ao meu coração e mudou o meu plano, é porque o Senhor tem algo a fazer essa noite. Tenha liberdade, meu Pai. Tenha liberdade de trabalhar, de nos confrontar, de nos direcionar e de falar conosco. Nos corrige, mas nos ensina para que nós possamos sair daqui com a convicção de que ouvimos a Tua voz. Nos livra, Deus, da fala que talvez na hora de sair daqui, por algum momento ou algum sentimento, insinuarmos que não Te ouvimos ou que o Senhor não falou conosco. Não, Deus, fala conosco, por Tua misericórdia. Merecedores não somos, mas somos dependentes de Ti. Fala por Teu amor, por Tua misericórdia, e nos alimenta essa noite, trazendo resposta aos corações, avivando as nossas vidas. Que não seja a voz de um pastor, humanamente falando sim, mas que a voz do pastor seja apenas um instrumento do Senhor, para que a Tua voz penetre os corações e nos transforme por inteiro. É o que nós Te pedimos, meu Pai. Amém. Enfrentando o medo com fé. Você tem medo de alguma coisa? Você tem medo do que, Roberta? Você tem medo de alguma coisa? Só da mão do Senhor. Você tem medo de alguma coisa? Mulher geralmente tem medo de barata. As mulheres ficam bravas comigo com essas coisas, olha lá. Mulherada fica brava comigo. Roberta, já perguntei, já me respondeu, agora deixa eu pregar. Fui mexer também, né? O errado sou eu, fui mexer. Não é? Gente, eu falo do medo de barata, é brincadeira, mulherada. Embora a maior parte tem. E posso te falar uma coisa, Bruno Eiler, chegou, glória a Deus. Homem não pode ter medo, mulher é permitido. Eu penso que foi Deus que colocou na mulher o medo de barata. Mulher que não tem, pode ficar brava comigo, mas por quê? Porque é a hora que o homem se sente homem. Só para o homem poder se sentir homem, Deus vai e coloca na mulher o medo de barata. O que não pode é homem ter medo de barata. Oh, isso aí já não pode. Ah, pastor, não é medo, é nojo. Não é? Não, isso não pode. Agora, medo, nós vivemos uma época, e assim, vamos ser justos, todos temos medo de algo. Alguma situação. Tem gente que tem medo, por exemplo, de dirigir. Nós estávamos falando sobre isso cedo. Tem gente que tem medo de ter filho. Porque aí você para conversar, você olha e fala, meu Deus, como que vai estar o mundo daqui 15 anos? Se eu tiver filho agora, daqui 15 anos, ele vai ser um adolescente para jovem. Tem gente que tem medo. Fala que o mundo vai virar daqui 15 anos, porque, vamos ser sinceros, nós precisamos viver pela fé, mas você tem esperança que o mundo melhore? É até bíblico que não vai melhorar. Então não adianta a gente querer ter esperança, a gente tem que fazer a nossa parte. Mas, esperança, agora isso também não pode nos paralisar. A grande diferença, vamos pegar esses dois exemplos que eu dei, não da barata, tá? Fica tranquilo. Mas do dirigir e do ter filho, a grande diferença é até onde esse medo é permitido. Por quê? Porque em um certo ponto, ele pode ser saudável e fazer bem. Porque me faz ter um pouco de receio e ter cuidado naquilo que eu faço. Um exemplo que eu sempre dou é quando eu fui servir o tiro de guerra.
Fui me alistar, passei no alistamento e fui eu e um amigo meu. Eu servi o tiro de guerra, meu amigo não. E na entrevista, o sargento olhou para mim e perguntou: você quer servir ao tiro de guerra? Eu falei: não. Perguntou para o meu amigo, falou, e nem eu nem ele tinha problema assim, nenhum que impedisse servir o tiro de guerra. Perguntou para o meu amigo, falou: você quer servir o tiro de guerra? Meu amigo falou: quero. Eu já falei aqui, já dei spoiler antes, eu ia te perguntar, mas a minha boca grande, quem você acha que serviu o tiro de guerra? Eu servi e ele não. Quando eu estava servindo, eu procurei o sargento, o mesmo que fez a entrevista, ele trabalhou com a gente durante o ano, e eu procurei ele e falei: mas por quê? Então é sinal que se o cara responder que quer, vocês não aceitam, se o cara responder que não quer, vocês aceitam? Não, não é regra. Pode ser que o cara responda que quer e a gente aceite, e pode ser que o cara responda que não quer e a gente não convoque para servir, mas tem um ponto. Geralmente o cara que fala que quer servir, ele pensa que vai ser fácil, que ele vai conseguir fazer do jeito dele. Aquele que fala que não quer servir, já tem uma noção, e geralmente quando a gente chama, ele já vem com mais medo, ele já vem com mais receio, e é mais fácil de você ensinar e direcionar essa pessoa que chega com um certo receio, porque eu querendo ou não, na hora que convocou, eu fui obrigado, eu não tive opção. A grande questão do medo é isso, nos dois exemplos. É bom ter medo de dirigir até certo ponto, por quê? Porque se eu tiver um certo medo de dirigir, eu não vou passar acima da velocidade, porque eu estou com medo, eu não tenho aquela segurança de andar 200 por hora com o carro. Eu vou andar atento na rua, ver se tem outros carros chegando, vai me fechar, se a pessoa que está na calçada, eu fico esperto para ver se aquela pessoa vai atravessar a rua. Às vezes eu chego numa esquina que não é pare para mim, mas mesmo assim, por causa do meu medo, eu fico meio esperto, dou aquela reduzida, porque vai que alguém roleta o pare. Ah, mas você está certo, pastor. Tá, mas e o prejuízo? Ah, mas a pessoa paga. Tá, mas e o desgaste? E o perigo de se machucar? O tempo que fica sem carro, o desgaste de saber se a pessoa vai pagar ou não, às vezes precisa entrar na justiça. Então esse medo é saudável. Aonde o medo deixa de ser saudável? Aonde eu olho e tenho medo de dirigir, então eu falo: não vou dirigir. Aí ele paralisa a minha vida. Os filhos, mesma coisa. Eu ter medo de ter filho até um certo ponto é importante. Por quê? Porque eu vou ter um filho consciente que o mundo está preparado para levar para o caminho mau. Logo, eu como pai vou ter uma responsabilidade grande de educá-lo, de direcioná-lo, de ficar em cima, de ficar controlando as amizades, de ficar controlando o histórico no celular, de ficar controlando o horário. Por quê? Porque eu sei que o mundo está preparado para levar para o caminho mau. Aonde começa a ser prejudicial esse medo? Quando eu falo: então eu não vou ter filho, porque aí o medo chegou a me paralisar. Está entendendo a diferença? Até um certo ponto, há um equilíbrio, é saudável, porque a gente não sai que nem louco aí. Mas, passando desse ponto, ele nos paralisa. Nós lemos um salmo, e eu serei rápido, em nome de Jesus. Mas nós lemos um salmo onde o salmista Davi, ele está passando uma fase de medo. Segundo a história, a gente não tem esse relato na Bíblia, mas estudando um pouco, segundo a história na Septuaginta, a escrita antiga do Antigo Testamento, para você entender, ele tem uns títulos em todos os capítulos, assim como o nosso. Quando a minha Bíblia, eu pego aqui no capítulo 27 de Salmos, o título está escrito na minha Bíblia assim: com Deus não temeremos. Na sua Bíblia pode ser que esteja diferente, nós vimos de manhã aqui várias frases diferentes. Por quê? Porque esse título não é Bíblia, ele é colocado pelos homens para nos ajudar a entender o texto. O título, esse não é Bíblia, os homens que traduziram, eles direcionam. E na Septuaginta, esse título leva a entender que Davi, quando escreveu esse salmo, ainda não era rei. Se isso for verdade, aí os historiadores, juntando e fazendo conexão, entendem
que provavelmente quando o Salmo 27 foi escrito, Davi estava mais ou menos naquela época em que estava fugindo do rei Saul, sendo perseguido pelo rei Saul. Você conhece a Bíblia? Ele está sendo perseguido pelo rei Saul, o rei Saul querendo matar ele, atormentado pelo espírito maligno, tomado por uma inveja, porque surgiu umas mulheres cantando lá que Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Atormentado, ele tenta matar Davi por várias vezes. E segundo a história, acredita-se que o Salmo 27 foi escrito no momento em que Davi estava sofrendo o perigo dessa perseguição de Saul. Logo, é normal, por mais guerreiro que Davi seja, ele ter medo. Ser humano tem medo de alguma coisa. Talvez nós temos medo, passou aí, a semana passada, todo mundo tacando terror na gente, que ia vir uma tempestade, que ia arrebentar tudo. Aqui em Bauru, graças a Deus não passou, mas passou por vários lugares e realmente arrebentou. Muita gente preocupada, muita gente se desesperando. Medos de não conseguirmos alcançar, o tempo passou, eu estou ficando velho, e eu não consegui conquistar aquilo que eu queria conquistar. A idade vai passando, o tempo vai chegando, e nós carregamos esses medos. Medos de talvez não passar numa prova, medos de talvez não conseguir o sucesso empresarial, medo de talvez não conseguir construir a família que tanto sonhamos, enfim. Só que no capítulo 27 de Salmos, Davi, ele vem nos falar um pouco sobre como ele enfrentava esse medo. E é isso que eu quero compartilhar com você essa noite. Ele enfrenta pelo menos 3 tipos de medo aqui. Mas eu quero compartilhar com você o que Davi estava falando. Por quê? Porque ele estava enfrentando o seu medo. E a verdade é, medo faz parte da nossa vida. É normal, não precisa se culpar pelo medo. O que não pode acontecer é o medo me paralisar. Eu vou deixar de avançar porque eu tenho medo com o que pode me acontecer lá na frente. E aí eu passo uma vida estagnada, insatisfeito, infeliz e miserável. E miserável eu não digo nem na parte financeira, porque a nossa cabeça vai direto, miséria, dinheiro, não. Uma vida estagnada, uma vida sem conseguir avançar. E não é essa vida que o Senhor tem para nós. Eu não sou coach, eu não tenho palavra de coach, mas nós precisamos ser sinceros. Deus veio para que tenhamos vida em abundância, não é vida miserável. Então nós precisamos de tempo em tempo, avaliarmos o quanto o medo está nos paralisando. E Davi tinha seus medos, ele era guerreiro. As mulheres não cantou que Saul matou milhares, mas Davi já tinha matado seus 10 milhares, antes mesmo de assumir o trono, antes de tudo. Ele é um homem acostumado com guerra, acostumado com luta, acostumado com sangue, e mesmo assim ele tinha medo. Mas quando você chega no Salmo de número 27, o verso 1, você vai ver que Davi começa exaltando a Deus, e ele fala assim, o Senhor é a minha luz. É diferente eu falar, o Senhor é luz, porque nós sabemos que Deus é um Deus poderoso. Você crê que Deus é um Deus todo poderoso? Você crê que Deus é um Deus que cura? Você crê que Deus é um Deus que salva? Você crê que Deus é um Deus que liberta? Mas é diferente quando a gente fala, existe um Deus que cura, Deltão. Existe um Deus que salva, existe um Deus que liberta. Mas quando eu estou passando por dificuldade, falar, o Deus que cura é o meu Deus. Quando eu estou passando por uma opressão, falar, o Deus que liberta é o meu Deus. Quando na minha família tem alguém precisando ser salvo, eu falo, o Deus que salva é o meu Deus. Não é simplesmente um Deus que eu ouvi falar. Ele é o meu Deus. E aí Davi vem falando, o Senhor é a minha luz. Ele continua falando, o Senhor é a minha salvação. Ele está tipo assim falando, eu posso estar sofrendo perseguição? Sim. Eu posso estar sofrendo ataque? Sim. Às vezes qualquer um no meu lugar pode achar que iria se perder, sim, até porque se eu lutar, e deixa eu te falar uma coisa, se nós lutarmos contra Satanás, nós, humanamente falando, sem Deus, nós vamos perder. Mas o que Davi está falando é o seguinte, o Senhor é a minha luz,
O Senhor é a minha salvação. Ele não é simplesmente um Deus que salva, Ele é a minha salvação. O que Davi está falando é o seguinte: estou sendo perseguido, estou passando por luta, as circunstâncias fecharam, mas o Deus que salva, Ele é o meu Deus. Eu me relaciono com Ele, Ele fala comigo, eu falo com Ele, eu falo, Ele me ouve, Ele fala, eu ouço Ele. Ele não é um Deus distante, Ele é o meu Deus. E aí ele continua no verso 1 falando: de quem eu vou ter medo? Você está sendo perseguido por um rei. É o rei, Deltão. E aí você tem a coragem de escrever assim: de quem que eu vou ter medo? O Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem temerei? A quem temerei? Parte B do verso 1: o Senhor é a fortaleza da minha vida. Eu tenho uma fortaleza, e a fortaleza não é o que eu conquistei numa academia. Eu tenho uma fortaleza, e a fortaleza não é o que eu construí com o meu dinheiro. Eu tenho uma fortaleza, e a fortaleza não é o que eu construí com minhas habilidades. É o Senhor que me alcançou. É o que Davi está falando: eu não vou ter medo. O Senhor é a minha fortaleza. A quem temerei? Verso 2. Ele começa a falar de perseguições. O medo que Davi está carregando aqui é medo de perseguição, é circunstâncias que ele está vivendo, primeira fase do medo. Porque circunstâncias nos dá medo. Como assim, pastor? Você sai do culto aqui, chega no serviço amanhã, recebe a notícia que você foi demitido. Pai de família principalmente, medo. Eu preciso pagar as contas no final do mês. Circunstâncias, dá medo. Problemas familiares, problemas de enfermidade, circunstâncias nos dá medo. Davi está vivendo medo da circunstância. Ele está falando no verso 2, quando os malfeitores me sobrevêm, eles não vêm para discutir comigo, eles não vêm para simplesmente liberar uma palavrinha, eles vêm para me destruir. Meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Se levantaram para me destruir. Quantas vezes a gente ouve isso? Pastor, eu estou sendo perseguido na minha família. Pastor, eu estou sendo perseguido no meu emprego. Pastor, eu estou sendo perseguido no ministério. Pastor, eu estou sendo perseguido pelo meu vizinho. Se o Senhor for a sua luz, se o Senhor for a sua salvação, se o Senhor for a sua fortaleza, aqueles que estão te perseguindo é que vão cair. Eu estou só falando de Bíblia. É a Bíblia que está falando. Então ele chega, verso 3, ainda que um exército se acampe contra mim. Eita, o que ele está falando não é briga de um contra um, é briga que humanamente falando é impossível. E aí ele vem falando, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando para você essa noite. Deus não está falando que você vai sair daqui e vai parar as lutas. Não é isso. Desculpa, tem dia que pode ser, porque um dia a luta acaba. A grande questão na vida do crente é que quando a luta acaba, já tem uma fila de luta esperando. É aquela que acabou, mas já tem outras esperando. Mas desculpa, hoje a palavra não é você vai sair daqui e acabou-se a luta, findou, a prova acabou, a luta foi embora. Eu falei disso quinta-feira. Não, o que Deus está falando Ele vai te dar paz em meio à luta, confia no seu Deus. Humanamente falando é impossível um exército se levantar contra você e você prevalecer, mas entenda, o Deus que vence exército, Ele não te abandonou, Ele está contigo. Você não está, a grande questão é tentar enfrentar a luta sozinho. A grande questão é tentar enfrentar a luta pela sua sabedoria, pelo que você já estudou, pelo que você já adquiriu, pelo que você já construiu. Mas a partir do momento que você se desarma de todas as suas forças humanas e declara em Deus a sua dependência dEle, Ele entra contigo nessa guerra. E aí não tem lógica humana, mas o Senhor te dá vitória. Circunstâncias. Só que sabe o que é interessante? Davi está sendo perseguido por um exército, tentando matar ele. Aí você fala, poxa, a oração dele deve ser Deus.
mata meus inimigos. Deus, eu não vou suportar. Deus, eu vou ficar escondido até o Senhor me dar uma resposta. Sabe assim, Deus, eu vou ficar aqui quietinho na minha, Deus, até eu ver que os inimigos forem embora. Eu vou ficar na minha aqui, acuado, até eu perceber que os inimigos foram embora. Aí depois eu peço uma oportunidade para poder contar a bênção. Aí eu peço uma oportunidade num culto para poder contar o testemunho, depois que os inimigos forem embora. Não, Davi vai orar, e aí chega no verso 4, e aí você pensa que Davi vai orar, Deus, manda embora meus inimigos. Deus me dá força para destruir meus inimigos. Porque qual é o desejo de alguém que está passando por luta? Vencer as lutas. Qual é o desejo de alguém que está passando por guerra? Vencer as guerras. Qual é o desejo de Davi enquanto está passando por guerra? Ter mais intimidade com Deus. Faz sentido não, Jim? Como assim? Verso 4. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei. Pronto, pera. Eu não posso passar reto aqui. Porque uma coisa é pedir, outra coisa é buscar. Pedir não isenta a responsabilidade de buscar. Se eu só peço e não tomo nenhuma atitude, não vem reclamar que Deus não está respondendo sua oração. Se eu só peço, se eu só falo e não tomo nenhuma atitude, não vem reclamar, não, Deus não está trazendo resposta para mim. Uma coisa eu peço e buscarei. Ele está falando, oro, mas vou tomar uma atitude depois dessa oração. Antes de tomar atitude, eu vou orar, é certo, falei isso aqui domingo de manhã, domingo foi hoje, falei isso aqui hoje cedo. A oração não isenta nós de nos movimentarmos, nós precisamos nos movimentar, mas antes de nos movimentar, a gente precisa orar. Mas a grande questão é que Davi está falando, uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei. Eu não vou ficar descansando, esperando que o Senhor, eu dobrei o joelho, orei e agora estou deitado na minha cama, no meu sofá, esperando que Deus venha agir. Não, eu oro, mas eu levanto e tomo atitude. Eu oro, mas eu me posiciono. Eu oro, eu busco a Deus, mas eu vou para a guerra também. E aí o que Davi está buscando? Armas de guerra? Ferramentas da batalha? Não, ele está buscando uma coisa, eu peço ao Senhor, e a buscarei. O que, Davi? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para que no meio de tanta guerra você vai ver sangue, Davi? Não, para contemplar a beleza do Senhor. Davi, no meio de tanto, você não vai conseguir nem contemplar a beleza do Senhor. Os inimigos estão se levantando, exército contra você. Não, eu quero contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu tempo. Olha a paz que excede todo o entendimento. Você consegue entender que Davi, ele não, ao invés dele orar, Deus, me dá habilidades de guerra para eu vencer meus inimigos. Ele vai falando, Deus, os inimigos estão querendo me matar, mas eu quero estar perto do Senhor. Deus, os inimigos estão querendo arrebentar comigo. Os inimigos querem destruir meu ministério, os inimigos querem destruir meu chamado, mas o que eu quero, Deus, é estar perto do Senhor. Está entendendo? Uma intimidade genuína, o que Deus, é o que eu sempre tenho falado, a minha preocupação é o que Deus espera de nós, porque a gente entra para o culto esperando algo de Deus, esperando que a glória dele desça, que a gente chore, que a gente caia, que a gente saia do culto aqui sabendo o que vai ter que fazer no serviço, sabendo como conduzir a família. A grande questão é entrar aqui e saber o que Deus espera da gente. É o que Davi está falando, Deus, o inimigo está se levantando, o povo está se levantando, mas eu quero te ouvir, eu quero me relacionar com o Senhor, eu quero morar dentro do seu templo se for necessário, se não necessário, se for possível, porque é uma vontade dele. E meditar fala de paz, né? A meditação que temos por hoje em dia, aquele negócio de calma, silêncio, não combina com a guerra que a gente está vivendo. Em meio à guerra, humanamente falando, é impossível essa meditação, não é? Em meio à guerra, é impossível ter essa paz, mas o Senhor tem essa paz para você. Pastor, então por que eu estou desesperado? Porque não está confiando em Deus. Simples. Pastor, por que eu estou preocupado? Está buscando, está pedindo
e está buscando? Está pedindo, porque só pedir, fica preocupado mesmo. Se buscar sem pedir, tem motivo para ficar preocupado. Está pedindo e está buscando? Confia, descansa seu coração. O Senhor te trouxe aqui essa noite para acalmar seu coração. Ele tem paz para a sua vida. Ele tem tranquilidade em meio à guerra. Ele tem bonança em meio à guerra. Esse é o seu Deus, você precisa confiar. É o que Davi falou, esse Deus que faz é o meu Deus. Saindo daqui hoje, na hora que o problema te enfrentar, e você for voltar para aquela sensação de desespero, olha, fala, o meu Deus, o Deus que liberta é o meu Deus. O Deus que tem poder para resolver esse problema é o meu Deus. Ah, eu não tenho, não, eu não tenho mesmo, nem adianta, mas o meu Deus, Ele tem sabedoria, Ele tem poder, Ele tem a resposta, Ele tem a solução de tudo. Aí Davi está lá, para contemplar a beleza do Senhor, e meditar no seu templo. Verso 5, pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu abrigo. Aqui são 3 coisas, ó. No dia da adversidade, eu não ia falar pelo tempo, mas eu vou falar, tá bom? Ele me ocultará no seu abrigo. Aí depois embaixo tem, no interior do seu tabernáculo me acolherá. E depois, ó, ele me porá no alto de uma rocha. Achou essas 3 divisões no versículo aí? Verso de número 5. Quando a gente olha para isso, o que Davi está falando? Davi é um homem experimentado em guerra. Quando vem falar, ele me ocultará no seu abrigo, é o seguinte, os homens saíam para a guerra. Faziam seus abrigos, seus acampamentos, para a guerra. Para no outro dia cedo acordar e continuar a caminhada, ou já ir para a guerra. Geralmente o rei ia junto. Se Davi aqui realmente não era rei ainda, ele via o que acontecia com os reis. Porque você vai falar, pastor, mas Davi, uma época, ele pecou porque era para a época dos reis ir para a guerra, ele não foi. Tá, mas isso foi bem depois do Salmo 27. O natural é os reis irem para a guerra. E a segurança é uma para os soldados. O abrigo, a barraca, o alojamento, o acampamento para os soldados tem uma qualidade de segurança, Rodrigo. Só que o rei está no meio deles. E o rei, o abrigo do rei fica no meio, com todos os guardas, todos os soldados em volta. Um abrigo mais protegido, porque se o inimigo atacasse de surpresa, pegaria os soldados antes de chegar no rei. E o rei estaria mais protegido. O que Davi está falando aqui é o seguinte: o meu Deus, no dia da minha adversidade, Ele me dá uma segurança total, que Ele me leva para dentro do seu abrigo. Os inimigos vão tentar atacar, vai tentar pegar despercebido, e eu estou distraído mesmo, porque eu sou, esse negócio agora é TDAH, tem um monte de coisa, eu sou distraído mesmo, na hora que eu ver o inimigo já chegou, já matou, já levou embora. Mas fica tranquilo, se você estiver íntimo de Deus, você estará no abrigo dEle. E aí você não é pego despercebido. Aí continua, ó. No interior do seu tabernáculo. Lembra quando nós falamos da série Neemias? Poucos aqui, acho que metade da igreja devia estar no culto. Quando Neemias ele está falando, os inimigos estão tramando plano contra Neemias. Eles compram um sacerdote. E fala para Neemias assim, ó Neemias, os seus inimigos vão vir, eles vão te matar essa noite, Neemias. Então faz o seguinte, entra no tabernáculo, se fecha dentro do tabernáculo, no lugar mais seguro do tabernáculo, e fica lá, porque os seus inimigos não vão te atacar lá, porque eles não podem entrar. O detalhe, Neemias também não podia entrar. Era a estratégia do inimigo para levar Neemias a entrar aonde ele não podia entrar e ser morto pelo próprio Deus. Neemias olha, entende a estratégia do inimigo e fala, não vou no interior do tabernáculo. Não vou, se os inimigos quiserem me matar, vem me matar aqui. Se eu tiver que morra pela mão dos meus inimigos, mas não seja Deus que me mate. O que o salmista está falando aqui, acontece que se os meus inimigos se levantarem contra mim, quem vai me levar para o interior do tabernáculo é Deus. E se Deus me levou para esse lugar de segurança, Deus não vai me matar, porque foi Ele que me levou. E lá o meu inimigo não entra. Você está protegido, você está guardado. E aí ele continua, o verso 6, o verso 5 final, ele me porá no alto de uma rocha. Verso 6, agora será exaltada a minha cabeça, acima dos inimigos que me cercam.
no seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ei, o que o Senhor tem para você no meio dessa guerra é júbilo. O que o Senhor tem para você no meio dessa batalha é sacrifícios de júbilo, é cantar, é salmodiar ao Senhor. Então, pelo amor de Deus, ao você sair desse culto, ao acabar o culto, não murmure mais pela sua luta, não murmure mais pelo seu problema, não murmure mais pela porta que se fechou, não murmure mais pela luta na sua família, não murmure mais pela saúde que você espera e não está do jeito que você gostava, não murmure mais por isso. Entenda que nessa batalha, nessa luta, nessa guerra, o Senhor tem para você sacrifícios de júbilo, cânticos e salmos ao Senhor. É só quem tem fé em Deus para viver uma vida dessa, só. E aí a gente continua. Verso 7 em diante, você vai ver que Davi continua: ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, tem compaixão de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, busque a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. E aí o verso 9, entra um outro medo de Davi que eu identifiquei, porque o primeiro é o medo das circunstâncias. Situações nos dá medo. Diante da circunstância, Davi se põe: o Deus que resolve tudo isso é o meu Deus, então está tranquilo. Os inimigos se levantam contra mim, mas ele vai me acolher no seu abrigo, no seu tabernáculo, eu vou estar protegido e vou cantar a Deus lá no meio dessa circunstância toda. Agora, o verso 9, Davi está com outro medo, e qual é? Não me esconda, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu és o meu auxílio, não me deixes nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Medo de Davi, esse a gente precisa ter: ser afastado da presença de Deus. E esse você precisa ter. O seu medo não pode ser perder família, seu medo não pode ser perder emprego, seu medo não pode ser perder oportunidades. O seu medo precisa ser se afastar, Deus se afastar de você. Em meio a toda a circunstância, nós vimos aqui o que Davi queria: intimidade com ele, com Deus. Agora o medo: Deus, não escondas de mim a tua face, continua olhando para mim. Só que no verso 7 ele fala: tem compaixão de mim. O que isso quer dizer? Davi está orando a Deus, se arrependendo de alguma coisa, e essa coisa possivelmente afastaria Deus dele. Nós estamos aqui diante da ceia, e geralmente a gente tem que olhar isso todos os dias, mas geralmente na ceia aquele negócio: será que eu pequei, será que eu não pequei? Sabe aquele negócio? Já preguei sobre isso aqui esses dias. É hora de fazer aquela autoanálise: como está minha vida, como foi minha vida nesse mês. Aí Davi está olhando e falando: tem misericórdia de mim, Deus, tem compaixão de mim, Deus, responde-me. Ao que Davi está pedindo misericórdia e falando responde-me, nos dá a entender que Davi errou em alguma situação, orou a Deus e agora não está ouvindo a voz de Deus. O que Deus tem nos chamado para um senso de responsabilidade é essa, Jim. Você tem orado e tem ouvido a voz de Deus? Você tem ouvido o que Deus tem falado para você? Deus tem te direcionado? Ou será que a nossa vida está cheia de ruídos, como eu falei na quinta-feira? A gente ouve a voz da nossa consciência, a voz do coração, voz dos amigos, voz da imprensa, voz do diabo. São tantas vozes, e aí Davi está orando e falando: Deus, eu errei, tem misericórdia, mas me responde, por teu amor. Ele fala: pelo amor de Deus, mas ele está falando a Deus mesmo, né? Por teu amor, me responde. Esse senso de desespero tem que estar em nós, porque muitas vezes pensamos que o fato de estar
fazendo, indo, correndo, trabalhando é suficiente para cobrir as nossas iniquidades. E o que Deus espera de nós é coração quebrantado, coração contrito, coração arrependido. O desespero de Davi é: Deus, a minha atitude afastou o Senhor de mim, tem misericórdia de mim. É o que é sempre falado lá na frente, quando ele é rei, que ele peca, que o profeta Natan chega diante dele e expõe toda a situação, e Davi vai orando a Deus e fala: Deus, cria em mim um coração novo, renove em mim o espírito reto. E ali ele não pede por bens, ele não pede por não perder trono, ele não pede para não perder riqueza, para não perder família, para não perder nada. Ele pede: não retires de mim o teu Espírito Santo. Esse desespero tem que estar na vida do cristão, porque a vida é tão corrida e são tantas lutas, que a gente começa a lutar, guerrear, e quando vê, faz tempo que eu não ouço a voz de Deus. Ah, mas você quer saber, pastor, mas eu estou tanto na correria que não dá tempo realmente de ouvir a voz de Deus. Ah, eu tenho tanta coisa para fazer, que se eu orar e esperar Deus me responder, para falar o que é para eu fazer, eu vou atrasar todas essas coisas. E aí a gente vai encavalando, levando a vida da nossa maneira, levando a vida do nosso jeito, fazendo do jeito que a gente acha até certo, não é maldade no coração, mas vai deixando a vontade de Deus de lado, deixa a vontade de Deus de lado, e aí a vida entra ano, sai ano, a gente está do mesmo jeito, para não dizer que está andando até para trás, e nem percebe. Por quê? Porque do seu jeito não está dando certo, do meu jeito não está dando certo, e posso te falar, não vai dar certo, não vai. Davi está falando: Deus, não me esconda, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu és o meu auxílio. Eu errei, eu estou desesperado, mas quem me auxilia é o Senhor. Não deixa de me auxiliar por tua misericórdia. Não me deixes nem me abandones, Deus, porque pode todo mundo abandonar aqui na terra, e posso te falar, se você pôr a sua confiança em homem, esse homem possivelmente vai te decepcionar. E quem está falando não é um pastor, tá? Eu não posso falar para você pôr sua confiança em mim, não. Porque o ser humano vai, eu falei aqui de manhã, eu já falei algumas vezes aqui, eu lembro do pastor Jorge Linhares, uma pregação há mais de 25 anos atrás, ele falando assim: se Deus quiser te tratar na sua vida, Ele pode usar até sua mãe para te decepcionar. Aí eu assustei, por quê? Porque a minha imagem de mãe eu não tive problema, era uma imagem boa. Depois que eu fui assumir igreja, eu vi tanta gente decepcionada com pai, com mãe. E aí eu vi que é mais natural do que eu pensava que era. E isso serve para tudo, para pessoas que nós colocamos a nossa confiança, vai nos decepcionar. O verso 10, ele é claro, dizendo: porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, pode ser que pai abandone, pode ser que mãe abandone, pode ser que esposa abandone, pode ser que marido abandone, pode ser que filhos abandone, pode ser que líder abandone, pode ser que a pessoa que você menos espera que abandonaria, abandone, mas creia que o Deus, o Senhor, Ele te acolherá. Está na adversidade, está na guerra, pai e mãe não conseguiria te colocar para dentro do tabernáculo, mas o Senhor consegue te colocar para dentro do tabernáculo. Está na guerra, está no campo de guerra, pai, mãe, amigo, não conseguiria te colocar para dentro do abrigo mais seguro, mas o Senhor consegue te colocar dentro do abrigo mais seguro. Então a segurança que você precisa está em Deus, em Deus. E aí continua aqui, que eu preciso encerrar. Verso 11, ensina-me, Senhor, o teu caminho. Terceiro medo de Davi, medo do futuro. Primeiro medo das circunstâncias, os inimigos se levantam. Segundo medo, medo de Deus se afastar de mim. Terceiro medo de Davi, medo do futuro. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Ele está falando: me dá um GPS aí do céu. Porque eu não posso ficar parado, mas eu não quero caminhar segundo a minha própria vontade. Esse é o ponto. Eu não posso ficar parado, mas eu não quero caminhar segundo o meu desejo. Então ensina-me, Senhor, o teu caminho. É um mapa que ele pede. Aí a parte de baixo do verso 11 dizendo: e guia-me por vereda plana, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram
crueldade. O que Davi está com medo aqui? E esse eu tenho, confesso, do futuro. Medo de talvez não corresponder à vontade de Deus. E o futuro, o que será? Ele está falando: Deus, me ensina qual que é o seu caminho, porque eu tenho que caminhar. E se o Senhor não ensinar o seu caminho, não me guiar segundo o seu caminho, eu vou caminhar segundo o meu próprio caminho, porque eu não vou ficar parado. Mas eu não quero caminhar segundo o meu próprio caminho. A grande questão é que o caminho de Deus geralmente não nos leva para onde estamos sonhando. O caminho de Deus geralmente não nos leva, e poucos estão dispostos a seguir o caminho de Deus. Porque o caminho de Deus exige renúncia, de sonhos, de confortos. Ele pode ter conforto lá, mas o caminho exige renúncia. Lembra quando os discípulos foram seguir Jesus? Jesus olha para ele e fala: mas o filho do homem não tem nem onde reclinar na cabeça. Cuidado com o caminho que você está querendo seguir. Mas é o único caminho verdadeiro. O que Davi está falando aqui, ó: ensina-me, Senhor, o teu caminho. Guia-me por vereda plana, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. E aí eu finalizo aqui, verso 13 e 14. Ele tem todo esse momento com Deus, e ele está falando: mas eu creio que verei a bondade de Deus. O Senhor te trouxe aqui essa noite para colocar uma convicção no seu coração. Você precisa crer que você vai ver a bondade de Deus, vai obedecer a Deus, vai andar pelos caminhos de Deus, vai abrir mão da sua própria vontade, vai, está com medo de tudo que pode acontecer, medo do futuro, de como será o futuro. Deus te trouxe aqui para falar: anda nos caminhos de Deus, seja guiado por Deus, porque aí você pode crer que você vai ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Deus te chama para crer, e ali ele mostra um detalhe, como ele vence o medo. Verso 14, espere no Senhor. Está ansioso por quê? Olha para quem está do seu lado: eu não faço mais isso, eu vou fazer. Olha para quem está do seu lado e fala: está ansioso por quê? Olha para quem está do outro lado: e aí, está ansioso por quê? Está ansioso por quê, Léo? Está ansioso por quê, Mazé? Você não é ansioso, né? Está ansioso por quê? Está ansioso por quê? Você é ansioso? Está ansioso por quê? Espera no Senhor. Descansa seu coração. Não aconteceu do jeito que você queria? Descansa o seu coração, espera no Senhor. Ah, mas está demorando, pastor. É porque tem testemunho grande sendo construído. Espera no Senhor. O segredo, tem um que a ministrante fala assim: o segredo está no espera em Deus. Espera em Deus. Davi ele finaliza: ó, espera no Senhor. Mas a espera me desanima, a espera me deixa ansioso, a espera me deixa preocupado, Rodrigão. A espera me deixa bravo, me deixa irritado, me deixa estressado de tanto esperar. O salmista, sabendo disso, ele continua, ele fala, ó, verso 14, espera no Senhor. Mas aí já vem a segunda frase: anima-se. Espera no Senhor e fique animado. Entenda que o seu Deus, Ele está no controle de toda a situação. Espera no Senhor, anime-se e fortifique o seu coração. Espere no Senhor, anime-se, fortifique o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Seja profeta de novo. Eu falei uma vez no final, agora só para encerrar a pregação. Olha para quem está do seu lado, você vai falar esse versículo inteiro. Olha para uma pessoa fixa, olha para alguém, em nome de Jesus, olha para alguém. Ninguém sem olhar para ninguém. Eu olho para você daqui, você olha para a Cris, eu olho para você. Aí pronto, fechou aqui. Espera no Senhor, anime-se, fortifique o seu coração. Espera, pois, no Senhor.
Essa é a resposta de Deus para a sua vida. Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra? Se coloque em pé. Se